Atenção! Agora o Só Ladeira Abaixo também é um canal no YouTube, então a gente tem esse episódio disponível em vídeo. Para poder acessar as nossas redes sociais é só colocar @Só Ladeira Abaixo Oficial, tanto no Instagram quanto no TikTok, e lá você encontra os links e aqui também na descrição do episódio em áudio para poder acessar o vídeo. Depois conta pra gente o que vocês acharam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, eu sou psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia e esse é o Só Ladeira Abaixo. Sem freios. Esse é o novo quadro do Só Ladeira Abaixo, que é um podcast que eu tenho aí já há alguns anos e que agora o Oswaldo faz parte desse projeto junto comigo. E eu sou Oswaldo Zampiroli, eu sou mestre e doutor em antropologia, eu também sou psicanalista. E aí juntamos aqui nossa dupla e o Oswaldo vai falar um pouco mais, né, dessa vertente antropológica, sócio-histórica. Eu vou puxar mais um pouquinho para psicanálise e para clínica e a gente resolveu fazer essa parceria porque a gente acha que a gente trabalha muito bem. E a gente vai tentar debater atualidades, mas dentro de diversas temáticas que puxam aí um pouco das ciências humanas, sociais e da psicanálise. Isso, e da cultura pop, porque pra mim a cultura e a teoria tá na vida. Então sejam bem-vindos ao Só Ladeira Abaixo. Sem freios. Não tem como passar ileso a quem nos criou. Talvez por isso o tema família é tão presente na cultura pop. A HBO, por exemplo, está lucrando horrores com séries cujo tema de fundo são grandes tretas familiares. Desde os clássicos da televisão brasileira, como A Grande Família, até desenhos que vão desde os Simpsons a Family Guy, a família acaba sendo um tema central. As pequenas diferenças se tornam gigantes no convívio e por isso acabam sendo muito identificáveis. Como disse Contardo Caligares, a família é também o teatro principal do conflito, sempre presente na subjetividade moderna entre a obediência e a autonomia. Bravo, Pugsley! Família. Quem nunca teve um problema, um pepino, uma questão que levou para análise? E é por isso que a gente vai falar sobre isso aqui. Oswaldo, você que é da antropologia, desse saber ancestral, quando a gente pode começar a falar em família, esse conceito moderno, problemático, sofrido, angustiante, mas também um pouco gostoso, que a gente tem hoje em dia? Falar de família é sempre complexo, né? Porque se a gente for pensar pelas regras de parentesco da antropologia, a gente faria um vídeo só sobre regras de parentesco, porque cada cultura, cada grupo estabelece suas próprias relações de parentesco, que não necessariamente é consanguíneo como os nossos, né? A gente pensa muito a ideia do pai e da mãe relacionada a uma ideia de sangue, né? Mas isso não é necessariamente verdade para todas as culturas do planeta. Existem outras formas que vão configurando, né, o que a gente está entendendo quanto parentesco, como vínculo. Mas, para poder pensar o conceito de família, pelo menos no Ocidente moderno, assim, bem entre aspas, né, é também uma questão muito complexa. A gente teria que fazer um movimento muito histórico, biográfico, para começar a falar sobre como que a gente chegou a essa compreensão de família que a gente tem hoje no contemporâneo. Sobretudo pensando, né, quanto que a pauta da família tem se tornado cada vez mais presente na política brasileira, quando a gente está pensando, por exemplo, o Bolsonaro. Desde a segunda tentativa de reeleição da Dilma, a pauta do aborto ela já tinha aparecido. E a família apareceu de novo junto com essa pauta para poder criar ali um certo clima político, uma tensão política em torno da figura da Dilma, né? Então eu lembro na época, em 2013, em 2014, ela se defendia pela ideia de família, de ser defensora da família, ela se defendia por ser cristã, né? Então a pauta do aborto foi perdendo espaço, hoje a gente vê essa pauta de novo retornando. Então existe uma certa complexidade na maneira que a gente tem pensado família no contemporâneo, pensando também quanto que a família, no nosso contexto ocidental moderno, nesse parâmetro sócio-histórico, também teve transformações muito importantes, né? Então a gente poderia, talvez, assim, a grosso modo, pensar em 3 grandes momentos. Um momento pré-moderno, e aí todas as suas contradições, todos os diferentes grupos que a gente entenderia como ocidental. Uma época pré-moderno. Acho que a gente pode pensar no feudalismo, talvez como central, assim, né? Mas quando a gente vai trazer a antiguidade, quando a gente antiguidade clássica, os gregos, os romanos, os egípcios,
o que eu estou falando não vale tanto assim. E a gente teria uma era mais moderna, que a gente vê da virada do século XIX para cá, e um contemporâneo que já tem várias regrinhas e percepções sobre parentesco, sobre família, que tem se deslocado. Eu acho que assim, pensando nesse período pré-moderno, a gente pode pensar muito no camponês do feudalismo. Quem que era o camponês? Ele era um sujeito artesão também, né? Aqueles primeiros burgueses. Ele ficava ali muito no ambiente doméstico. Consequentemente, um trabalhador vivia e morria no mesmo local onde havia nascido. O mestre e sua família produziam eles próprios quase todos os produtos que consumiam. Ned? O que você acha? Ele parece um campeão, não é? Tinha um pedaço de terra e que era cedido pelo senhor feudal, e ali ele tinha, toda a família dele vivia em função daquele pedaço de terra, cultivando naquela terra. Então todas as gerações que se seguiam muito vagarosamente a partir dali, meio que repetiam o que os ancestrais ali estavam fazendo. Então, se você criava carneiro, muito provavelmente seus filhos criariam carneiros também. E muito provavelmente os filhos dos seus filhos também criariam carneiros. É uma repetição, né? Então, a ideia de família ali estava muito marcada por uma ideia do tradicional que se repetia. Diferentemente, por exemplo, da gente hoje, né? A modernidade é muito marcada pela escolha. Seu pai faz uma coisa, você faz outra, você não tem nenhuma garantia do que seu filho vai fazer, né? Então a ideia aqui é que a gente tem colocado a escolha como aquilo que baseia a maneira com que a gente vai se orientar, né, no mundo. E uma coisa muito interessante sobre isso, né, quando a gente pensa no cenário político e a gente tem esse conservadorismo que usa a pauta da família como valor cristão, é a gente voltar lá na Bíblia. E sim, eu estou falando com você porque eu retornei à Bíblia para poder ter aí um embasamento do que eu estou falando. Jesus, sim, Cristo ou Deus, vai depender aí da sua interpretação diante do livro sagrado, ele falou para poder abandonar a família, né? Então, abandone a sua família e me siga, né? Siga a minha palavra. Em Lucas, podemos ler: E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. A gente vai ver que essa ideia de valor familiar cristão vai aparecer no Império Romano, né? Depois que o cristianismo vira de fato uma religião. Então é muito interessante, como diz, até de um desconhecimento quando a gente fala dessa pauta da família como um valor cristão, como se isso estivesse na Bíblia, como se Jesus estivesse lá falando: ah, não, tem que ter a família tradicional. E Não, e até porque, e isso talvez seria um flanco analítico que a gente poderia entrar muito separadamente até chegar à família moderna, e a gente poderia se demorar nisso. Mas dentre os vários momentos que a gente poderia entender pós-Império Romano e esse feudalismo que você tem a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média, a gente tem vários teólogos, filósofos que vão modificando a maneira com que eles leem e interpretam a Bíblia, né? O Santo Agostinho, ele tem uma interpretação da Bíblia muito mais próxima de uma interpretação platônica. Já o São Tomás de Aquino, que vem 1000 anos depois, ele tem uma outra interpretação mais próxima de Aristóteles. Então é uma perspectiva muito mais pragmática e menos idealizada daquela mensagem que a Bíblia estava passando. Então, dentro mesmo do cristianismo, dentro do que a gente poderia entender como Idade Média, é um período tão grande de tempo que existe uma modificação super intensa de deslocamento do próprio conceito de família. A gente poderia falar, grosso modo, que antes desse período moderno, né, o que a gente está aqui chamando vulgarmente de pré-moderno, a ideia de família estava ligando o mundo público com o mundo privado. Então você trabalhava na sua casa, do campo que você morava. A família era uma interpretação mais holista de família, existia uma lógica maior. Hoje a gente tem uma lógica mais nuclearizada de família, né? A família era bem mais ampla, ela se espalhava para fora às vezes, até mesmo daquela sua casa. E eu acho que, sobretudo, a questão do gênero, que eu acho que não tem como falar de família sem tocar na questão do gênero, né?
a mulher e o homem, apesar de a gente poder falar de um patriarcalismo, né, e de dominação masculina dentro desse ambiente doméstico, existia, se a gente for pegar, por exemplo, Thomas Laqueur, não uma diferenciação sexual. A ideia de que homens e mulheres, eles pertenciam ao mesmo sexo, mas em processo de desenvolvimento diferente. É como se o homem tivesse recebido mais calor no ventre materno e conseguiu exteriorizar o órgão sexual, enquanto a mulher não recebeu tanto calor e ficou nesse processo de envaginamento do pênis. É como se a vagina fosse um pênis invertido, assim, né? Então, mais uma vez, eu acho que já tem um imaginário da mulher num lugar cavernoso, num lugar lúgubre, num lugar mais do mistério, enquanto o homem paulatinamente já vai para o lugar do público, que é isso que vai acontecer com a modernidade. O homem vai para o ambiente público. E é interessante porque isso nada mais é do que uma interpretação diante do corpo, né? E podem ter várias interpretações, mas como isso pauta muito, e é um grande tema, assim, de análise de várias pessoas, porque eu acho que a gente pode entrar num assunto que é: não tem como não ser marcado por quem cuida da gente. Nós somos mamíferos muito prematuros, né? No sentido de que se ninguém cuida do nosso corpo, se ninguém cuida de um bebê quando ele nasce, alimenta e cuida, né? Organiza aquilo ali de uma determinada maneira, seja ela qual for, aquele bebê morre. Morre. Então é um lugar de importância que o outro tem na marca da nossa subjetividade, que é muito louco. E quando a gente pensa na formação do nosso eu, não tem como a gente excluir esses outros. Agora, o pepino é, quando a gente pega esse lugar do valor cristão, então, a família, né, nessa posição, isso vira uma obrigação, né? Esses outros que cuidaram, e aí joga na cara, né? Mas eu fiz isso pra você, eu te dei comida, eu te coloquei no mundo. E aí a família passa a ter esse lugar, né, do privado e também da culpa. Eu acho interessante a gente pensar, assim, inicialmente, o quanto que essa criança, para ser cuidada, né, ela sempre é cuidada, mas cuidada enquanto criança. Isso é um deslocamento importante, que ele é mais próximo do que a gente entende como família moderna. Porque as crianças pré-modernas, elas eram muito mais entendidas como mini adultos do que como se fosse essa ideia que a gente tem hoje mais marcada da cronologização da vida. Ou seja, que a gente tem um bebê e o bebê se torna criança, e a criança se torna adolescente, depois a gente tem um período de juventude, e depois a vida adulta, e depois a velhice e a morte, né? Essa cronologização da vida, ela é uma marca moderna, como se fosse uma espécie de controle das etapas da vida. E como se cada etapa correspondesse a uma forma diferente em que a gente deveria se comportar. Então a ideia da criança como um momento de aprendizado, um momento de formação, é com a institucionalização dessas crianças dentro de escolas, creches. E quanto mais próximo do contemporâneo a gente vai entrando, né, e a mulher vai saindo do ambiente doméstico e ganhando o ambiente público, cada vez mais é importante esses espaços institucionalizados do cuidado da criança. A creche, por que é importante ter creche? Porque a mulher precisa trabalhar e ela já não fica no espaço doméstico mais cuidando, né, do seu filho, do seu bebê. Então, até chegar no contemporâneo, a gente tem essa progressão. O homem é o primeiro a sair para o espaço público e a mulher se torna a rainha do lar. Essa ideia que ainda está muito presente, né? Então, quando a gente vê filme, por exemplo, dos anos 50, aquelas mulheres usando aqueles vestidos, aquelas saias rodadas, e aí chega o micro-ondas, chega a batedeira, que facilita o trabalho da mulher moderna. Então a mulher moderna é aquela que começa a sair com as amigas para tomar um chá e recebe as amigas. Por quê? Porque agora o bolo você precisa só colocar 2 ovos e colocar um leite, bate o bolo logo está pronto. Diminui a quantidade de trabalho que você tem, das etapas, e você começa esse processo de industrialização, as coisas começam a aparecer enlatadas. Como que isso era vendido, se a gente for olhar as propagandas dessa época? É para facilitar a vida da mulher doméstica, para sobrar tempo para a mulher doméstica, né? Então essa mulher, o ambiente doméstico como um espaço em que ela reinaria, que não acontece na pré-modernidade, porque o homem está dentro de casa, né? Então nesse espaço ali, a mulher, ela estava integralmente dedicada ao cuidado do lar e ao cuidado das crianças. Né? Conforme a gente vai chegando mais próximo do contemporâneo, essas mulheres vão ganhando os espaços públicos, e aí essa institucionalização do cuidado e a ideia da infância como um espaço em que a gente deveria olhar com atenção, porque é um processo, é um momento de formação, vai se tornando mais forte.
né? Então aí a gente começa a pensar o papel das creches, da escola, da professora, né? Mas eu acho que a gente talvez esteja cortando um pouco a discussão. Eu acho que a gente pode voltar um pouco nesse lugar da família e trazer toda essa discussão que a gente fez até agora, um pouco historiográfica, né? Que eu acho que é importante pra gente, primeiro, cair esse mito de que família é uma instituição inquestionável e que sempre esteve ali. E que é igual no mundo todo. E que é igual no mundo todo, e que temos que seguir essas regras e culpa e etc e tal. Eu acho que isso é importante pra poder cair, que não existe uma verdade absoluta. Isso é só o que venderam pra controle. E voltar para como esse lugar da família moderna em que a gente vive, isso toca a gente, marca a gente, de uma maneira que a gente pode até ter consciência, né, que nós somos diferentes de quem cuidou da gente, dos nossos pais ou quaisquer que foram essas figuras, mas marca tanto que a gente repete e a gente sente culpa. Que é um discurso que aparece muito na clínica. Muito. Né? Esse lugar da culpa e da família como essa embolação do que sou eu, do que são os outros. Às vezes eu falo com os meus pacientes, né? É como se a gente recebesse uma cesta de frutas, né? E aí nessa cesta de frutas tem todas as frutas, mamão, banana, laranja, etc, 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 que foram dadas aos nossos pais. E essas frutas, elas estão ali. O movimento, às vezes, de análise é de você olhar e falar assim, tá, diante do que me deram, eu gosto só de banana, de mamão e de limão. O resto eu vou deixar pra lá. Né? Porque às vezes a gente tá tomando uma salada de frutas a vida inteira que a gente não gosta porque os outros deram pra gente. E porque essa cultura diz que a gente tem que aceitar, porque família tá dentro dessa constituição, né, cristã, de que não pode ser quebrada. Mas eu acho muito interessante essa ideia do cesto de frutas, né? E aí, a partir dela, eu queria fazer uma provocação, né, na nossa dinâmica aqui, de trazer olhares de perspectivas diferentes. Pensando desde o início, né? Desde a invenção da criança, a partir de toda a historiografia feita ali pelo Philippe Arrier, né? Ele está se baseando, obviamente, na França, no feudalismo, em um certo momento, né? Mas pensando esse momento da criança como um investimento em que se vai colocar toda a herança, todo o progresso, a modernidade, a criança como futuro do país ou como futuro daquela família, enquanto os idosos, em contrastes, vão se tornando o antiquado, o tradicional, o démodé, né? Esse processo da cronologização da vida também como invenção do que é considerado progresso, o que é considerado como atraso. Então a criança, ela passa, como Freud vai falar ali na introdução ao narcisismo, né? A criança, ela ganha esse estatuto de Sua Majestade, o bebê. E Sua Majestade, o bebê, e esse investimento nessa criança a partir desse lugar da herança, em todos os sentidos que a gente pode pensar a herança. Eu acho que desde a perspectiva mais subjetiva, quanto numa perspectiva mais capitalista mesmo, para pensar a ideia de herança. O que a gente vai vendo nessa passagem do conceito de família no Ocidente moderno, da pré-modernidade até o contemporâneo, é uma ideia cada vez mais pautada numa nuclearização familiar. Então, as pessoas de vínculos mais próximos, pai, mãe e irmão, vão se tornando as mais importantes, enquanto tios e avós e primos vão se tornando uma família secundária, né? E esse processo de nuclearização ganha ainda mais força a partir da ideia de escolha, né? Igual a gente falou sobre a escolha da profissão, que hoje é o que pauta o contemporâneo, pensar também a escolha do seu parceiro sexual e sua parceira sexual. Ou seja, o casamento não é mais arranjado, né? Romeu e Julieta. E é interessante porque tem um artigo do Bezaquim de Araújo e do Viveiro de Castro chamado Romeu e Julieta e a Invenção do Estado, se eu não me engano, que ele vai falar do Romeu e Julieta como se fosse o primeiro mito moderno de conjugalidade, porque ali eles preferem tirar a própria vida do que embarcar num casamento arranjado, porque as famílias, né, rivalizavam. Ou seja, a ideia da escolha aqui de uma relação, a escolha de um parceiro afetivo, de viver essa pulsão, vai até um pouco contra o mal-estar na civilização, no sentido de que você não está você não está abrindo mão, digamos, de uma dimensão pulsional, instintiva, inicial, no que diz respeito à escolha de um parceiro sexual, porque você escolhe baseado em N questões, aí tem uma certa complexidade em relação a essa escolha. Ou seja, se a gente está pensando na família como uma cesta de frutas e que a gente escolhe alguma dessas frutas, não seria essa também uma tônica de um movimento ainda mais individualizante, ainda mais nuclearizante em direção à escolha e menos em direção aos vínculos que nos constituem, mas que a gente não pode se desfazer
Claro que a gente pode desfazer em termos de relação, mas a gente não pode desfazer em termos do quanto que aquilo nos estruturou e nos constitui de alguma maneira, né? É uma pergunta ampla, assim. Eu acho que tem vários pontos que a gente pode seguir aí pensando nessa sua pergunta. Eu acho que sim, traz para esse lugar do núcleo, né? E a gente vive um movimento cultural cada vez mais no individual, né? E a terapia nesse lugar que você fala e que supostamente você vai resolver, né, todos os seus problemas, um lugar às vezes até de educação que é uma fritação muito errada, mas ao mesmo tempo quando você fala dessa questão das escolhas, né, que a gente tem possibilidade de escolher, eu penso até na educação positiva, que é o que fazem com as crianças hoje. Você tem um vestido assim, você tem esse vestido e você tem um terceiro vestido. Dentre dessas opções, qual você quer escolher? Isso é uma possibilidade de escolha? Mas os objetos ali, eles são limitados. Então também não é como se a gente não tivesse saído do mal-estar na civilização. Inclusive, é uma outra coisa que hoje a gente escuta muito, que é quanto mais escolhas se tem, mais difícil é. Por exemplo, você pega num restaurante, né? Eu escuto várias pessoas, dependendo do discurso, não, tem muita opção de prato, né? Tem muita opção de lugar para poder fazer, de coisa para poder fazer. Eu não sei o que escolher, o que eu faço, né? Então, eu não sei também se ter mais opções prontas, pré-moldadas, é uma saída, porque eu acho que é sempre um exercício criativo. E para mim o exercício da análise é criativo, porque às vezes uma resposta pronta do que tem na cultura não vai servir, não vai ser aquilo, né? Você vai ter que criar algo a partir da sua vivência. É interessante pensar isso, tendo em vista, por exemplo, o trabalho do Reinhard Koselleck, chamado Futuro Passado, em que ele vai justamente movimentar o quanto que a perspectiva de trabalho vai mudando, por exemplo, do feudalismo até o contemporâneo, e essa ideia de, se você é filho de alguém que criava ovelha, você vai criar ovelha, e a ideia de escolha hoje, mas essa ideia de escolha como algo que necessariamente gera não vou usar essa palavra, não lembro exatamente se é essa palavra que ele usa, mas uma espécie de ansiedade. Porque é o consumo, né? A escolha o tempo todo, acaba que vira um movimento que ele não é tanto do desejo, né? Ele é muito de descarregar, porque a gente vive muito desprazer na vida, né? Então o Freud fala que a gente tem que renunciar a muita coisa para poder viver em sociedade, porque às vezes a gente quer matar o coleguinha e a gente sabe que a gente não pode. Mas quando você tem também muitos objetos, e aí a cultura fala, goza, escolhe, né? Descarregue esse incômodo que você tem. Eu não sei se isso também é uma saída que é satisfatória para o corpo, porque é exaustivo. E a gente vê hoje um predomínio na clínica também de quanto que o corpo ele é o lugar do sintoma também, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é interessante a gente pensar sobre esse goza, escolhe, que talvez a gente vai falar melhor no nosso episódio sobre identificação. Eu acho que passa por aí, passa por essa palavrinha, né? Identificação. Mas uma coisa que eu acho que talvez seja interessante a gente pensar, a partir da cronologização da vida e do papel social que cada etapa da vida acaba ensejando, o papel de gênero e, enfim, esses vários papéis que nos circunscreve subjetivamente, moralmente, afetivamente, seja o quanto que na escuta clínica muda completamente quando a gente vê, às vezes, pessoas que são muito mais velhas, mas se sentem jovens, ou pessoas muito jovens que se sentem mais velhas. E aí você está vendo como que a subjetividade acaba, na verdade, extravasando um pouco essas fronteiras que são socialmente construídas, né? Então a gente acaba deixando de falar um pouco sobre essas etapas da vida, no sentido da cronologização da vida, e a gente pensa muito mais num curso da vida, a partir da trajetória daquele sujeito, sua subjetividade, seu contexto, mas também as escolhas possíveis para aquele sujeito, que eu acho que é isso também interessante pensar. Quais escolhas são possíveis, né? E a partir do momento que a gente está num horizonte de escolhas impossíveis, a gente também está num lugar muito neurótico também, né? Mas eu acho que é interessante na clínica psicanalítica talvez seja um processo de desmantelamento das etapas da vida nesses momentos tão duros, para a gente pensar que, na verdade, existe uma espécie de continuidade, tem uma questão processual da vida. E quando a gente pega essa ideia de família, né, vai muito nesse sentido, porque parece que é categorizado cada coisa que a gente tem que viver em cada fase, né? Quando a gente fala de fases de vida. Aí você forma na faculdade, você vai morar junto, você vai ter filho, aí você vai fazer muito dinheiro naquela época para você poder aproveitar na aposentadoria.
Isso é uma coisa que tá caindo, né? A gente vê as gerações mais novas ainda bem revendo, né? Todo esse contexto, essa questão de fases da vida, mas como também é tudo muito em torno da família, né? Do núcleo familiar e da prole. Então eu vou escolher ter filhos, eu vou me planejar para isso, a minha vida vai mudar. E aí eu acho que a gente entra também, né? Puxando aí o fiozinho para a clínica psicanalítica. É como os pais, e o Freud fala isso na introdução ao narcisismo e a gente escuta bastante, o desejo de ter filhos, de constituir família, não é em prol da humanidade, eu quero deixar o mundo mais populoso. É narcísico, diz do eu, porque de alguma maneira o psiquismo fala, eu quero resolver essas perebas psíquicas que tem dentro de mim, então meu filho, eu não pude, né, ter acesso a inglês, a fazer natação, a várias atividades, meu filho vai fazer isso tudo. Sendo que a criança às vezes nem nasceu e você nem perguntou se ela quer fazer. Né? Então, o lugar da família como reencenar o que você acha que aconteceu de errado com você. De tentar tapar um buraco, uma falta a partir da constituição familiar, né? Mas eu fiquei pensando em paralelo assim, e eu acho que é mais uma dúvida, na verdade, é pensar, o Joel Birman vai chamar um movimento contemporâneo, por exemplo, desse narcisismo no que diz respeito ao investimento na criança ou não, de despossessão de si. Ou seja, as crianças hoje têm menos autoestima porque tem se retirado o narcisismo da criança, num certo sentido, no processo de educação. E como que isso acontece? Por exemplo, nas escolas, dos pais ficarem lá o tempo todo falando para o professor como tem que educar o filho, que em casa educa de um determinado jeito. Então você começa a ter uma invasão desses espaços institucionais, que eu estava aqui tentando constituir um pouco, né? Como que eles vão aparecendo nessa transição pré-moderna até os dias atuais. Né? E hoje esse ambiente familiar é como se a gente estivesse vivendo um processo de reprivatização desse ambiente familiar. Sim. Né? A Gita Green-Debert ela vai trabalhar com esse conceito pensando no envelhecimento, que o envelhecimento ele era do ambiente privado e depois no estado moderno ele ganha algum espaço de política pública, direito ao idoso, aposentadoria, e hoje o Estado de novo logra as famílias o lugar do envelhecimento, né? Ele vai se responsabilizando um pouco. Esse processo ela chama de reprivatização do envelhecimento e reprivatização do cuidado. Em que sentido a gente poderia pensar a interferência das famílias, por exemplo, na educação das crianças na escola, a partir do dispositivo de narcisismo, a partir desse possuir si mesmo ou despossuir o si mesmo, pensando na escolha, na regra, enfim, disso que a gente está falando. Nossa, perfeito isso, porque de fato, né, a gente vê que o narcisismo, né, explicando brevemente, ele é uma fase normal do desenvolvimento psíquico natural, que é aquele momento que o bebê está completamente dentro dele, né? Então o bebê alucina que o seio da mãe faz parte dele, e aí... O verdadeiro fala, o seio da mãe. O seio da mãe, né? Então não existe um outro, isso é natural ali do desenvolvimento. E é muito importante para ter um investimento ali, né? Que o outro tá cuidando, o outro idealiza, pipipipopopô. Mas isso tem que cair. E a gente vê, né, quando você diz isso, como isso não está caindo. Quando os pais querem impor as próprias regras à escola. E aí assim, eu quero, na minha vida o meu filho é tratado desse jeito. Querido, o mundo tem muita gente. Você não acha que numa escola com 25 alunos, a professora vai falar assim, não, o Joãozinho querido é reencarnação do Leonardo da Vinci. Ele não pode, ele tem que ter 3 tipos de escolha. Não é assim que funciona, né? Então eu acho que esse lugar do narcisismo, dos pais, está ultrapassando dos filhos, né? O real acaba ficando cada vez mais marginalizado para aquela pessoa, não sabe lidar. Muito, e ela não sabe lidar com a frustração, porque a gente perde, gente. Na vida a gente perde, inclusive perde o ideal, né? Então eu acho que esses pais estão com muita dificuldade, é tanto investimento narcísico neles, que o narcisismo dos filhos fica empobrecido, porque eles não enxergam aquela criança, e aí começa a girar também tudo em torno da família. Porque na minha família a gente faz assim. Porque família é o bem mais importante. E aí você vê, às vezes, um adulto que acha que ele tem que seguir a família o tempo todo, porque nunca foi dado a ele a possibilidade de questionar a autoridade familiar. Porque ele acha que os pais não erram, né? Porque os pais estão peitando até a escola. Meu pai me protegeu da escola, minha professora não disse não pra mim. Que é isso, gente? Um filme? Né? Citando aqui filósofa contemporânea Boca Rosa. Não é uma festa. Mas a questão tá complicada a coisa, né? E tudo num discurso conservador gigantesco, que é mesmo do progressismo, tá? Porque a gente não vê isso só em Bolsonaro, não. A gente vê isso em todos os campos. Porque... Não, sobretudo a juventude também, que tem ficado cada vez mais conservadora, pensando, sexo no cinema, não posso, não quero ver. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também pode trazer no episódio sobre identificação, né? Mas é esse controle excessivo sobre o que
aviso de gatilho. Isso é super importante, mas ao mesmo tempo... Em que medida a gente também não tá passando do ponto, não querendo furar esse narcisismo? Porque não acredita que esses pais são furados. Porque eu acho que é isso, não acredita que a autoridade é furada. Né? Então, eu não posso ser frustrado, querida, a vida não é fácil. E quando eu tô falando de furar o narcisismo, gente, o que é isso? É que esse eu, né, grande, gigantesco, blindado, ele caia, né? Que a idealização caia. Então é entender que não se é completo, que não dá pra poder ter tudo, que não dá pra viver no princípio do prazer. E o que é o princípio do prazer? Que eu brinco com os meus alunos. Quando você é um bebê e você tá com fome e você tá chorando, querendo peito, uma madeira, você alucina que você tá recebendo aquela alimentação. E aí você acha que aquilo tá resolvido. Quando você tá no princípio da realidade, você vai entender que você tem que trabalhar, ganhar dinheiro para poder pedir um iFood, né? Então quando eu falo de furar esse narcisismo, é de sair do princípio do prazer e ir pro princípio da realidade. Não dá pra poder ficar alucinando que você vai ter tudo, apesar de ser gostoso, né? Eu imagino que seja, porque eu acho que eu já vivi isso em algum momento, dado que todos nós vivemos a fase narcísica. Mas você tem que entender que vai perder, né? Que os pais são furados, que eles são adultos, que estão fazendo aquilo pela primeira vez, que não fazem a menor ideia do que estão fazendo, né? E entender, né, quando eu digo desse furo, é que tem um grande buraco e que a frustração existe e que é difícil, não dá para poder amaciar e falar que não vai ser gostoso, imagina aí que vai dar tudo certo. Às vezes a gente tá muito desamparado e a gente faz isso. Eu pulo 3 vezes pra São Longuinho quando eu preciso achar alguma coisa. Confesso que faço, mas assim, não dá pra poder fazer o tempo todo. Então eu acho que quando a gente fala dessa questão do Estado, né, e das creches, das escolas e desses pais que querem impor a própria forma aí e também não aceitam a frustração dos filhos, é muito complicado. Então, assim, a gente tá sempre falando desse narcisismo, desses ideais e esse lugar que é cultura, junto com esse conservadorismo todo, esse discurso aí, né, cada vez mais conservador, de família, lá em cima, Deus, top, que não faz sentido, que a gente já falou aqui. Isso é uma grande blindagem, né, diante do mundo, uma blindagem diante da diferença, porque essas são as pessoas, né, pegando ali no gancho do aborto, que falam, não pode abortar, mas se for uma criança viada, trans e preta, eu não quero. E aí eu gostei dessa expressão, blindagem da diferença, né? Me parece que tem uma questão que está posta desde o início de todo o movimento que a gente tem feito, pensando o que meio que se mantém apesar de toda a transformação do ideal de família ao longo dos anos, que é uma diferença entre natureza e cultura muito marcada, e a família teria muito uma carga mais do natural, como se ela fosse... Eu acho que pela própria forma, né, dos cientistas ocidentais. Eu acho que chegar nessa percepção de família pela ciência moderna, ela acabou atribuindo como o próprio Ocidente moderno pensa a família, que é pelo lado consanguíneo, né? Então acaba tendo essa carga muito biológica na perspectiva de herança, que a gente tem pela ideia de genética e tudo bem, mas também numa ideia de papel social marcado por conta dessas heranças familiares, né? Isso acaba recaindo por questões do fulano é uma reencarnação do avô, e, em certo sentido, existe aquela expectativa em torno do que eu mesmo chamo Osvaldo e meu avô morreu um dia antes de eu nascer, então eu tenho o nome dele, então, em certo sentido, eu já cresci com uma espécie de... Agora, parar aqui. Meu nome é Osvaldo, e o meu avô morreu um dia antes de eu nascer, né? E eu recebi esse nome em homenagem a ele. E eu sentia desde o início, assim, criança, uma espécie de expectativa em torno do fato de eu ter dado esse nome, né? E essa expectativa ela pode aparecer tanto em falas como será que ele é reencarnação do Osvaldo, que é essa figura de familiar que eu nunca conheci, mas que todo mundo amava, né? Ou uma espécie de legado de carregar o nome de alguém que as pessoas muito amam e cuidam. É uma herança, né? É uma das várias heranças, uma né? grande herança subjetiva. E eu acho que eu já trabalhei em análise, inclusive, mas eu acho que a questão da natureza e cultura talvez ela salte aos meus olhos, talvez pela minha posição também como antropólogo, mas essa carga que ainda se mantém de uma maneira ou outra da família consanguínea, se é a verdadeira família, ponto, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, essa ideia
da biologia como aquilo que já destina como você vai ser. E aí pensando, por exemplo, o quanto que a mulher acaba sendo lograda esse espaço de destino biológico, né? A gente tem a segunda onda do feminismo que acaba tentando, de várias maneiras diferentes, lidar com essa problemática da submissão universal da mulher, que era uma problemática que se achava, e a gente tem várias filósofas, antropólogas interessantíssimas que vão se atentar para essa questão. A gente tem o trabalho da Sherry Orton, né, que vai falar justamente sobre homem, mulher, natureza e cultura, a partir do trabalho da Beauvoir, né? Ela tem um trabalho muito interessante chamado Estaria a Mulher para o Homem, assim como a natureza está para a cultura? Então a mulher, como ela amamenta, como ela menstrua, né, a mulher cis, a gente tem essa percepção, segundo essa autora, de que a mulher estaria mais próxima da natureza justamente porque ela demonstra mais características orgânicas do que o homem, né? Que nada mais é do que uma grande interpretação, né? E aí é dado a essa mulher também o lugar do cuidado com o idoso, o cuidado, né? Porque se você não cuida, você não ama, né? E aí uma coisa que eu já falei algumas vezes com os meus pacientes, que é o nosso sangue até pernilongo tem, né? Então não é uma coisa tão importante assim. E eu acho que a amizade entra num lugar muito interessante aí, porque a Lu Salomé, né, que é a autora que eu estudei no mestrado, ela fala que a amizade é o amor que deu certo, porque aí a gente tem a possibilidade na vida de escolher figuras que a gente quer, porque a família, né, quando a gente pensa que a gente nasce numa família ou a gente foi adotado, né, porque todo filho é adotado, né, quando a gente pensa no sentido de que nasce uma criança e o ideal de uma criança. Essa criança precisa, né, ideal precisa ser morta e você precisa adotar a criança real. Então todo filho, né, ele não deixa de ser adotado. Mas as pessoas, né, que estão ao seu entorno, nem sempre isso vai ser tranquilo, né, dependendo do contexto, e isso não é um destino, né, a gente tem possibilidades durante a vida de escolher novas pessoas, e isso não quer dizer que é menos família, né. Eu acho que é interessante a gente citar a cultura pop de séries que vão desde Friends a Gilmore Girls, né, por exemplo, a Lorelai, por não ter uma identificação com a família, né, quando ela engravida aos 16 anos, ela vai para uma cidade pequena e a cidade vira a família dela, né? Então, como é que ficam essas relações de parentesco? Porque às vezes a gente pensa na família, direto com a família consanguínea e aquele laço negativo, né? Porque hoje a família vem muito com esse lugar do tradicionalismo, mas não precisa ser, porque família é quem acolhe e quem cuida. Isso não tem nada a ver com sangue. Mas eu acho que talvez o que seja mais interessante aqui, e trazer de novo a psicanálise para a cena, e pensando um pouco ainda nessa bifurcação de natureza e cultura, é o que uma antropóloga, Gayle Rubin, vai falar em relação a como ela enxerga a psicanálise. Os sistemas sociossexuais particulares variam, mantendo cada um sua própria especificidade, e os indivíduos que neles estão imersos têm que se conformar a um número restrito de possibilidades. Cada nova geração deve tomar conhecimento de seu destino sexual e conformar-se a ele. Cada pessoa deve ser enquadrada em seu status apropriado dentro do sistema. Seria extraordinário para um de nós aceitar tranquilamente a ideia de ter que casar com a filha do irmão da mãe ou com o filho da irmã do pai. Contudo, existem grupos nos quais esse futuro conjugal é fatal. A antropologia e as descrições de sistema de parentesco não explicam os mecanismos pelos quais se inculcam às crianças as convenções de sexo e de gênero. A psicanálise, por sua vez, é uma teoria sobre a reprodução do parentesco. A psicanálise descreve o que resta nos indivíduos de seu embate com as normas e regulamentos da sexualidade das sociedades em que nasceram. Eu acho que a psicanálise ela acaba sendo pensada muito como um universo biológico por algumas pessoas, por alguns leitores de Freud. A gente sabe bem que o Freud ele é um sujeito bem ambivalente. Assim, dentro da própria obra do Freud, você encontra o Freud mais culturalista, né, um Freud mais assim, eu quero fazer ciência, mais científico, mais biológicas mesmo. Mas apesar dessa contradição, assim, a Gayle Rubin ela vai entender Freud e Lacan como a psicanálise, na verdade, ela pode ajudar a gente a pensar a constituição da família como uma questão social, como a questão do investimento que a gente faz na criança. E aí o investimento que a gente faz na criança no sentido, uma mulher tem que agir assim, um homem hétero tem que agir assim, não pode agir assado, o menino não pode cruzar as pernas, só a menina pode cruzar a perna.
E é isso como se estivesse o tempo todo informando o caráter social dessa construção desse sujeito no ambiente familiar e para a sociedade o tempo todo. Então, para ela, a psicanálise, juntamente com o marxismo, né, que ela vai tomar isso, e o estruturalismo do Lévi-Strauss, como, digamos, 3 grandes correntes teóricas que não se pensam como constituidores da fronteira entre o natural e o cultural, mas que, na verdade, estão sempre falando sobre como que se faz essa passagem, né, da natural para o cultural. Porque eu acho que a psicanálise, concordo, né, e ela vai ser uma interpretação. A psicanálise, para mim, ela não é uma verdade absoluta, né, eu não tenho uma interpretação da teoria como se ela fosse uma verdade absoluta ali escrita de como funciona o psiquismo. Ela nada mais é do que uma interpretação de fenômenos, né? E aí o Freud, a partir da sua observação, ele construiu a teoria dele, mas a forma como a gente também interpreta esses fenômenos, por exemplo, do corpo, do que eu sou, né, é uma mulher, e aí um corpo que menstrua é dito como de uma mulher, isso é cultural, gente, porque isso não existe, né? Não tá pronto. A interpretação que a gente dá ao corpo, ela é sempre cultural. Então, como a psicanálise, ela tá dentro de uma cultura, né, sempre, ela vai ter que fazer esse passo, né? Como se fosse uma tentativa de uma tradução que nunca é uma tradução absoluta. Quem trabalha com linguagem sabe. Você não consegue traduzir uma palavra exatamente de uma língua para outra. Então não vai ser absoluto, né? Então eu acho que... E aí a família acaba tendo esse papel muito importante, porque quando a gente pensa, né, numa cultura cristã, tradicional, nesse lugar do capitalismo e da família também, né, como um bem de consumo, porque hoje a família também é vendida como um bem de consumo, né, eu quero ter uma família, aquela família margarina, daquele jeito, ter os filhos, o Golden Retriever, a grama que eu vou pisar e aí a minha vida estará completa, né, então a família ainda vira um bem de consumo. Isso tudo é muito cultural. A questão é o quanto essa própria cultura ela acaba inibindo, né? E ela acaba trazendo muito sofrimento, porque é muito imperativo, gente. Você tem que amar a sua família. Eu não conheço essas pessoas, muitas vezes, eu tenho que conhecer. E a gente sabe que a gente não ama todo mundo. Só porque falaram que eu tenho que amar, pera lá. Né? Vamos se permitir questionar também. E aí eu acho muito bonito que, acho que a coisa mais bonita que os pais podem fazer para os filhos é dar a oportunidade deles mesmos falharem enquanto pais e deles questionarem a autoridade. Então, de decepcionar. Eu acho a coisa mais bonita quando um pai permite que o filho o decepcione, porque aí nasce o filho real. E quando ele quebra a autoridade, né, quando ele entende que não existe nada absoluto, tantas portas se abrem. E aí a gente pode pensar, enquanto que a figura do pai cristão tá ligado ao pai Deus, né? Que não morre? E aí você fica, você pensa aquela mulher diante do trono, fica papaizinho, papai, e vai orando, né? E a figura do pai Deus, mas vai se repetindo como pai, assim. Como pai na política. Que se torna aquele pai autoridade que sabe tudo, que está em todo lugar, que é o pai da lei, né? Tudo, que é o pai da teoria, que aí chamam Freud de papi, que aí é o pai Deus, que é o pai, né, que você vai rezar pra ele. E aí é sempre o pai, né? Sempre essa figura da autoridade, do pai, do afeto, da lei. E é uma figura muito controversa. Então isso tá tão marcado na gente que às vezes a gente nem se permite questionar. E aí chega num sofrimento tão cristalizado que para você poder desvelar esse nó é um trabalho gigantesco, porque tá ligado à religião, tá ligado à ciência, tá ligado ao que você trabalha, né? Parece que tá muito. E aí você vê uma frase assim que aparece tão investida de culpa, mas quando ela aparece, você vê o quanto que ela é importante, que é, às vezes eu não queria ser responsável pela minha mãe, pelo meu pai, por sendo mães e pais que estão envelhecendo, né? E essa ideia de, vou ter filho porque eu vou envelhecer e ele vai cuidar de mim. E a gente vê muito isso na cultura pop, em série, por exemplo, uma série que eu tô muito obcecada, que é House of the Dragons, que é ali do universo de Game of Thrones, que é uma guerra pelo lugar do pai, né? Quem o pai escolheu que vai ser o próximo rei. E aí é desdobrado uma guerra com dragões, acho a figura de dragões muito interessante, mas como é que isso, o lugar da família tá tão na cultura que num universo que existem dragões e magias, etc., a briga principal
continua sendo uma briga familiar. Porque é um negócio muito identificável, né? Quando você convive com alguém, a gente fala da diferença e como as pessoas estão tolerando menos as diferenças, conviver com uma família, com a sua construção, com um pai que às vezes também nem se permite sair desse lugar, né? De figura de autoridade, é o pai do totem tabu do Freud, né, que ele tá ali, aquela figura de autoridade que é inquestionável, que não é, que é rico, poderoso, pipipi, popô. Quanto, né, esse cara não se permite também sair dessa posição e aí não se convive com a diferença e não enxerga o filho como ele é, e aí os filhos nesse lugar de servidão, o quanto isso tá em todos os lugares, né, na Grande Família, nos Simpsons. A gente vai vendo aí na cultura pop exemplos diversos, né, o Phil falando pai, né, e todo mundo rindo daquilo ali, porque em algum ponto se identifica, né, o tanto que marca esse lugar do cuidado, né, e desse corpo frágil que foi investido por alguém. Agora, como isso é marcado como um lugar que não pode ser questionado, que eu acho que aí mora muito o problema, né? Essa ideia cristã inquestionável do Deus Pai que também não morre. Gente, até Jesus falou que não era para seguir a família sempre. E eu acho que a gente pode ir caminhando para o final, mas a gente partindo um pouco dessa blindagem da diferença, né? E pensa na nossa vida, no nosso cotidiano, quanto a gente tem se colocado aberto para entender a diferença, ou num lugar do tipo, pegar aquilo que é exótico ou aquilo que é muito diferente e tentar familiarizar. E eu acho, sobretudo, pensando na escuta clínica e na escuta psicanalítica, é fundamental, isso é uma coisa que a antropologia já trabalha muito quando está trabalhando com, por exemplo, Gilberto Velho, Roberto Amato falam bastante isso, com o familiar, que é uma ideia de exotizar o familiar, ou seja, pegar uma coisa que você está completamente habituado e estranhar aquilo, porque a partir desse processo de estranhamento você consegue tirar coisas novas dela, e de familiarizar o que pode ser considerado exótico diferente, que é para você tirar desse estatuto ontológico de exótico e normalizar aquilo, ou colocar aquilo pelo menos numa outra gramática. Eu acho que talvez, e na escuta clínica isso é importantíssimo, né? Você chega com uma pessoa que fala coisas que não está muito longe do seu universo, e aí aquilo pode causar uma resistência. O que é um movimento? Vou normalizar, vou familiarizar com isso e entender como que essa coisa que é diferente para mim, ela pode ser entendida dentro desse contexto, a partir desse contexto, né? Mantendo também a diferença. Não é uma ideia de achatar a diferença e que tudo seja igual eventualmente, né? E que tudo seja narcísico, né? Completamente um rap do eu, tudo de acordo com o que eu acredito. Não tem como. E aí eu acho que um último gancho que a gente pode fazer, porque eu acho que o objetivo do vídeo não é bater na família, até porque todos nós viemos, né, de uma e vamos para uma. E vamos para uma. E criamos várias. E desfazemos de tantas outras, mas eu acho que é isso, né? É dar a possibilidade de se pensar sobre isso. E quais outras famílias a gente pode escolher na nossa vida, né? Porque não necessariamente a família que a gente tem vai aceitar a gente, vai reconhecer. E eu digo mais, né? Não é aceitar, é amar. Né? E a gente pode escolher tantas outras famílias porque tem muita gente diferente nesse mundo. Então, que a gente possa ser acolhido e cuidado por outras pessoas que estão dispostos a enxergar quem a gente é. Porque senão esses pais, né, esses conservadores, eles estão querendo um espelho. Ah, não, eu não aceito. Ai, que terrível, é gay. Ah, meu Deus, vai ser, né, muito errado que que essa pessoa tá fazendo. Se eu tiver um filho viado, vai ser Deus me castigando. Pera lá, você quer ter um filho real ou você quer ter o que tá na sua cabeça? Então eu acho que quando você escuta isso, também não precisa ficar vivendo uma violência, né? Então que seja permitido buscar essas outras famílias, né? E esses outros lugares de cuidado e afeto. E eu acho que a gente pode terminar falando que o rap do eu talvez seja um assunto que a gente vai voltar em breve. Porque neste canal a gente fala de narcisismo de uma outra maneira. Não tem mães narcisistas aqui. Não. Geralmente elas são cansadas. Né? A gente tá falando de um narcisismo de um outro lugar. Então, obrigada a vocês que ficaram até aqui com a gente. Tem o podcast Só Ladeira Abaixo, que você também pode escutar episódios que vão sair numa frequência maior aqui que os vídeos, né? Porque os vídeos dão mais trabalho. Sigam a gente também no perfil, que é Só Ladeira Abaixo Oficial, no Instagram, e nos nossos perfis pessoais, que o meu é Raissa Castro, raissa.rcastro. E o meu é OWL Zampiroli.
E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.